O profeta Elias chegou junto ao altar e orou. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Foi exatamente desse jeito que aconteceu com Elias, o profeta de Deus. Afinal, o que esperar de um homem que enfrentou centenas de profetas de Baal? O que esperar de um homem que, segundo os olhos humanos, era um homem poderoso? Deus orou, ele orou e Deus mandou fogo do céu. Quanta coragem, quanta fé, quanta ousadia, quanto destemor, quanta autoridade, quanto poder. De repente alguém ora, eu quero um pouquinho do poder de Elias. Eu quero um pouquinho da fé de Elias. Não é assim que pensamos diante desses fatos extraordinários? Ele ora e manda fogo dos céus. Mas até o corajoso e destemido Elias sucumbiu ao medo e ao desânimo. Esmoreceu-se com as ameaças de Jezabel em matá-lo. O que fez Elias? Elias emudeceu, Elias tremeu, Elias se apavorou, Elias se sentiu temeroso e fugiu do recado que Jezabel mandou. Era uma mistura de cansaço, de medo, de pavor, desgaste físico, emocional, de insegurança, de incerteza. E além de tudo isso, Elias foi tomado por um medo enorme, um medo fora do comum. Ele ficou triste, amargurado e pediu a Deus a morte. Veja, um homem poderoso que orou, Deus manda fogo do céu, acontecem essas coisas extraordinárias. Agora ele foge com medo de um recado que Jezabel manda, apavorado, e pede a Deus a morte. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu num sono. Elias abandonou o seu caminho, abandonou o seu trajeto e está debaixo da árvore desejando morrer. Talvez você já tenha abandonado a caminhada, abandonando um projeto, abandonando um plano, um sonho, um chamamento de Deus. Esteja sob a sombra de algum desse caminho, e você sabe quando isso está acontecendo. Esteja tentando fugir, esteja tentando traçar outro caminho, traçar a sua própria rota, cavando o seu próprio destino, cercado por uma morte interior. Algumas situações são tão angustiantes que muitos desejam a morte. Talvez seja esse o seu caso. Pode não ser a morte física, mas a morte da alegria, a morte da esperança, a morte dos sonhos, a morte de um projeto, a morte espiritual, morte emocional, morte da certeza, da convicção. Algo morreu por dentro e gradativamente você vai se esfacelando, se degenerando. O mais fantástico disso tudo é a atitude de Deus perante Elias. Deus não o repreendeu, Elias. Deus não o condenou, mas Deus foi prático. Deus enviou um mensageiro com água e comida para recobrar as forças de Elias. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo.
O anjo do Senhor, Deus o chamou pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Eli se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Após todo esse processo terapêutico de Deus, esse abraço terapêutico de Deus, incluindo boas horas de sono, para refazer as forças e recobrar o equilíbrio de Elias, uma caminhada para fazer-o refletir calmamente, tranquilamente, enquanto caminhava. E ele caminhou no deserto por 40 dias e 40 noites. Mas após essa longa peregrinação, você pode imaginar o que é andar 40 dias e 40 noites no deserto afora, fortalecido, sem cansar-se. Mas após essa peregrinação, Elias, embora sabendo da intervenção de Deus, da misericórdia, da ação, da presença de Deus com ele, o que faz Elias? Elias entrou numa caverna. Entra numa caverna e se escondeu. Deus pacientemente então voltou a falar com Elias. E novamente não o repreendeu, mas o encorajou, o estimulou, dizendo que além dele, mais 7.000 haviam sido preservados e cuidados por ele. Elias pensava que estava sozinho, abandonado. E Deus disse: não, Elias, mais 7.000 foram preservados, cuidados, igualmente a você. Isso foi tranquilizador para Elias, que pensava estar sozinho, abandonado. Em outras palavras, as guerras e batalhas do dia a dia realmente nos consomem, nos destroem aos poucos. Porém, precisamos sempre compreender e entender que Deus cuida de nós. Ele quer nos permitir, quer nos fazer enxergar a realidade da vida, sem que os nossos sentimentos nos atrapalhem. Sem que os nossos sentimentos nos atrapalhem. Às vezes, nossos sentimentos turvam o nosso olhar. Nossos sentimentos turvam a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa capacidade de discernir sobre a realidade da vida ao nosso redor. Nosso sentimento obscurece tudo isso. Nossos sentimentos às vezes nos impulsionam a avançar, a ir adiante. Mas às vezes, nossos sentimentos nos lançam precipício, nos atravancam. Nossos sentimentos nos traem. E Deus queria tratar de tudo isso com Elias. Mas assim como após ser alimentado pelo Senhor, ele estava preparado para enfrentar o deserto e fortalecido para subir montanhas. Ele caminhou 40 dias, 40 noites, sobe a montanha, fortalecido pelo Senhor, pela água, pelo pão que Deus o havia dado, e mais sobretudo pela presença de Deus. E ao considerarmos isso, percebermos isso, trazemos isso para a nossa realidade, nós entendemos que o alimento de Cristo nos fortalece para enfrentarmos os desertos da vida. O alimento que Cristo nos dá nos capacita a enfrentar os altos e baixos da vida, as montanhas e vales que estão diante de nós, as montanhas e vales da nossa peregrinação, do nosso caminhar cotidiano. Portanto, seja forte, seja corajoso, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel e não falhará. Nunca tire conclusões precipitadas. Nunca tire conclusões a partir dos seus sentimentos. Nunca tire conclusões a partir daquilo que vem na sua mente, daquilo que você vê e percebe, principalmente sobre os cuidados de Deus. Nunca duvide. Deus lhe ama e cuida de você.